eu peguei a empresa, a gente estava faturando 3.800.000. Ano passado a gente bateu 39. O cara chega, a empresa tem 20 anos, você vai fazer a sucessão. Se ela tem 20 anos, a empresa foi construída do zero e alguma coisa de boa aconteceu. Problemas acontecem, efeitos colaterais acontecem, erros acontecem. O que você não pode é ter eles persistentemente durante muito tempo. A meta da empresa, eu compartilho com todo mundo. Eles têm que entender o que a gente vai fazer para onde a gente tá indo. E o impacto de quando eles não Vocês fazem. escutaram o que ela falou? Ela compartilha a meta e o resultado com todo mundo. Eu sou a favor disso. Mediocridade é o dono que fica com medo de mostrar o faturamento da empresa, o resultado da empresa para os funcionários e fica achando o seguinte, não, porque ele vai ver que eu tô ganhando dinheiro. Você não tá ganhando dinheiro, meu irmão, você tá gerando riqueza para dividir com ele. Eu não consigo entender o porquê que você prefere ganhar dinheiro com hora extra do que fazer o que você tem que fazer no seu tempo de trabalho, passar mais tempo na tua casa, com a tua família, com teus amigos e receber um bônus depois. Tem nada mais motivador que olhar para um boleto e falar, ou eu pago ou ele acaba comigo. Não tem a certeza de que você só tem aquele boleto porque você faz tudo que você faz. Você pode pagar. Cara, pagar boleto não ser um problema. É isso aí. Maravilhoso. É muito bom. E aí, galera do Padrinho Podcast, voltando aqui hoje com um episódio mega power especial, até porque a mulherada tá fazendo parte da mesa do Padrinho Podcast. Vocês reclamavam que o Padrinho era machista, que só falava de homem, só colocava aqui homem. Agora tá vindo uma mulherada power, cada uma com uma história diferente. E hoje eu tenho uma convidada especial para vocês também. Mas é óbvio que antes da gente começar, eu teria que falar do Grupo Bom Pastor. Se você precisa engajar seu time, se a sua empresa tem 5 funcionários ou 50 mil funcionários, o Grupo Bom Pastor tem um pacote de benefício especial para você. Assistência odontológica, telemedicina veterinária, socorro veicular, assistência de veículo, uma série de produtos para o seu colaborador ficar mais feliz e engajado. E mais, você pode montar do jeito que você quiser. Tá? Você entra lá no site, conversa com o time, fala lá com o Hércules. Pô, Hércules, eu quero montar um para minha empresa tal. Ele vai montar o pacote para você e com uma economia fantástica. Então, clica no link, vai lá no Grupo Bom Pastor, que eu tenho certeza que você vai ter um pacote de benefício adequado para o seu negócio. Tá? E é claro, falando um pouquinho de educação corporativa, Capital Upgrade. Capital Upgrade é a melhor empresa de gestão corporativa do Brasil. Você entra lá que você vai ter certeza que o seu colaborador ou você vai estar muito melhor preparado para encarar os desafios. Hoje, nós temos uma convidada que, por sinal, também conheci lá na Capital Upgrade. Essa moça passou por lá, apesar dela já estar num outro nível na jornada dela. Nós vamos estar aqui com uma jovem CEO de segunda geração. Vamos falar de desafios da sucessão, vamos falar da dificuldade de ser mulher frente a um negócio completamente masculino. Vocês vão entender melhor no decorrer do nosso papo. E é claro, minha amiga Bárbara, CEO da Husky. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Eu sou suspeita para falar da Capital, né? Bem-vinda ao Padrinho Podcast. Inclusive, a Capital mandou um presente para você. Que bom. Espero que você goste. Eu já tenho... Eu sou VIP lá na Capital, eu já faço você tem tudo. tudo. Faço tudo Exatamente. E, o papo agora é o seguinte, o papo é tudo que você já fez antes da Capital. E a gente vai começar do começo. Pergunta tradicional que a gente faz para todo mundo, porque cada um tem a sua jornada, é a pergunta: quem é a Bárbara? Você quer saber quem é a Bárbara ou você quer saber o que a Bárbara fez até agora? Quero saber primeiro quem é a Bárbara, depois nós vamos falar o que a Bárbara fez. A Bárbara, ela é uma... Eu me denomino como uma mente que gera negócios num corpo feminino, resiliente e humano. Filosófica. Exatamente. Filosófica, muito bom. E aí, Bárbara, é o seguinte, me conta um pouco da jornada. Desde o comecinho. Hoje todo mundo está aqui e sabe que a Bárbara é a CEO da Husky. Ela vai explicar direitinho o que a Husky faz, por que eu falei que é um mercado altamente masculinizado, dominado por homens. Eu nunca vi no seu setor uma CEO mulher. Não, né? Então já a gente vai contar isso. Jornada desde o começo. Trabalho, como é que começou sua vida? Como é que você veio parar para suceder uma empresa da família? Eu comecei lá atrás. Empreender eu sempre foi assim no meu sangue, vai. Eu comecei a empreender acho que desde pequenininha. Então eu sempre fui da área de humanas. Eu gostava dessa parte de
de atuação. Então, eu fazia teatro em casa, eu cobrava ingresso. Eu vendia quadro nas aulas da minha avó. Eu fazia um monte. Quando ela dava aula, eu ia lá e vendia tudo. Porque eu queria ter o meu jeito de fazer as coisas e não depender das pessoas. E aí, eu comecei, acho que a minha vida profissional mesmo, não trabalhando com pai, mãe, assim, lá para os 20 anos, quando eu comecei a trabalhar com eventos. Eu me formei em publicidade e propaganda. Aí eu trabalhei durante 8 anos com eventos. Aí depois eu fui trabalhar como atriz no Rio de Janeiro. Fiz alguns comerciais, fiz novela da Record lá, Os 10 Mandamentos, que foi um sucesso aquela novela. Pra mim foi muito importante fazer parte, porque foi bem diferente mesmo. Depois eu abri uma produtora lá no Rio. Eu tinha alguns contatos dos eventos que eu fazia, dos clientes. Aí eu abri uma produtora de vídeo. E depois eu abri uma pizzaria. Aí foi onde eu tive essa experiência mais profunda do empreendedorismo. Então, de você criar um projeto, idealizar um projeto. Foi dona de pizzaria? Fui dona de pizzaria. Porque lá no Rio, você já morou lá, você sabe. Até uns anos atrás, as pizzas não eram muito boas. Era muito difícil encontrar. E principalmente pizza depois das 23 horas. E eu cansava, iFood, não achava nada. E aí um dia eu cheguei e falei assim, cara, se alguém abrir uma pizzaria no Rio de Janeiro e vender pizza, uma pizza boa, depois das 23 horas, até tipo meia-noite, por aí, essa pessoa vai ganhar muito dinheiro. Aí eu falei, por que essa pessoa não pode ser eu? Aí eu fui atrás, né, de franquias e tal, e montei meu negócio. Do zero. Então eu fiz nome, comunicação, era uma pizzaria toda voltada pra rock. A gente tinha o desenho assim do Jimi Hendrix comendo uma pizza que a gente mandou fazer. Era muito, muito legal ali no Jardim Oceânico. Só que eu escolhi os sócios errados. E aí eu tive problema com a sociedade depois. Aí quando eu engravidei, eu vim pra São Paulo, deixei lá o negócio. E depois de uns 2 anos, mais ou menos, aí eu fiz a sucessão da empresa, que não foi planejada. E aí tô lá até Isso foi agora. quando? Que ano? 2019, né? Então vamos lá. Você atua hoje como a CEO, né, e sucessora do seu pai, né, na Husky Group, é isso mesmo? É Husky, é. Husky. Como foi o processo de assumir esse papel? Lembra o seguinte, você acabou de falar que não foi planejado. Não foi planejado, mas então como é que foi? Como é que foi essa Caótico. surpresa? Como é que foi esse caótico? Como é que foi isso? Foi caótico, foi doloroso. Por quê? Quando eu entrei lá, a empresa tinha 32 anos. Então, imagina que... E ele só como dono, né? Ele não tinha sócio nem nada. Eu nunca consegui trabalhar com ele. Eu tentei algumas vezes. Eu fazia alguma coisa de marketing, fazia algumas feiras pra ele, porque eu já tinha experiência com isso. Mas uma vez ele fez eu fazer uma campanha de tabagismo. Só que ele fumava embaixo do banner de proibido fumar. Aí eu falei, mas eu nunca na vida que eu vou trabalhar com ele. Eu não vou, de jeito nenhum. A gente tem muita coisa parecida. Só que assim, a gente também tem as nossas diferenças. E aí a gente tem muito embate com relação a isso. Só que nesse período, eu senti assim, a empresa não estava indo bem. A gente estava com um contrato muito grande e assim, é um segmento muito específico, que é da parte ferroviária. Conta pra galera aqui o que a Husky faz. No detalhe, aí você fala, você caiu de paraquedas. Não, ainda você não chegou lá ainda, você chegou na parte que você estava trabalhando. Fala o que faz, depois você continua, bora. A Husky, ela atua com componentes para o setor metroferroviário. Então, portas, janelas, para-brisa, luminária, bancos, todos os componentes para os montadores dos trens aqui no Brasil, que normalmente vêm de fora, né? Tem alguns clientes maiores. E aqui no Brasil tem pouquíssimos fornecedores para esse segmento. Especificamente para aquilo que eu faço aqui no Brasil, só nós hoje. Então, ou traz de fora, ou a gente acaba fazendo aqui. Então, durante 32 anos, a gente ficou só nesse mercado. E aí você depende muito do governo, do investimento do governo para essa área. Então, se é um governo que não vai investir muito na infraestrutura, toda essa cadeia sofre. Os meus clientes todos, nesse período, quando eu entrei, teve um cliente grande, ele desmobilizou várias unidades, mandou muita gente embora, porque não tinha trabalho, não tinha projeto. Então, quando eu peguei, a gente estava com um contrato do metrô, que a gente presta serviço também, serviço de manutenção, instalação, elétrica. E a gente estava fazendo a instalação, é o maior contrato de fornecimento de portas de plataforma do Brasil e acho que do mundo também.
principalmente com linhas em operação, que a gente trabalha nas madrugadas, né, para esse contrato. E aí, foi um período que estava ali com o contrato parado, a empresa estava numa situação, vinha, né, desse recesso aí do mercado. E com algumas conversas com meu pai, ele falou, não tá muito legal, as coisas não estão indo bem e tal. E assim, acho que, eu não sei se isso é meu, com certeza, a minha questão da minha intuição, mas acho que a filha com o pai, talvez você saiba ou vai saber um dia, mas a filha com o pai tem uma conexão ali diferente. E eu sentia muito que alguma coisa eu precisava estar lá, eu precisava aparecer lá. O que eu ia fazer, não sabia. O que eu podia fazer, eu também não fazia a menor ideia. E aí eu simplesmente liguei lá pro pessoal, falei, olha, eu tô indo aí no escritório, quero entender o que tá acontecendo e tal. E eu comecei esse processo. Tinha uma outra pessoa que estava fazendo a sucessão há 5 anos. Então, meu pai estava preparando uma outra pessoa para ficar no lugar dele. E ele estava bem convicto de que estava dando certo. E aí, ele foi tocando. E quando eu cheguei, deu 1 mês e meio, essa pessoa saiu. Só que a primeira coisa que eu vi, assim, me entregaram uma folha do Excel, tipo assim, com vários números. Mas tudo negativo. Tudo negativo. Vermelho. De tudo que você imagina. Eu não conseguia nem somar tudo aquilo. Na época, quando eu entrei, eu não tava trabalhando. Eu tava, acho que, com 7 mil negativo no banco. Eu já achava, assim, um absurdo. Eu achava um absurdo. A hora que eu olhei aquela folha, que eu falei, gente... Eu tô rica. Eu falei, não, mas era de dívida. Eu falei, eu vou... Não, rica por isso. Os 7 mil pareceu nada perto dessa. Nada. Aí eu falei, eu vou ter que reencarnar umas 4 vezes pra pagar essa conta. Aí tinha algumas pessoas lá que já eram bem mais experientes, elas chegaram pra mim e falaram, Bárbara, calma, tem gente que tá muito pior. Eu falei, problema da pessoa, eu não quero passar isso. Por isso, eu não sabia o que fazer. Aí eu chamei algumas pessoas da parte financeira, um consultor financeiro, chamei o jurídico, porque contrato público, enfim, uma série de coisas. Lá eu não me sentia segura. Eu falei, cara, eu não entendo disso. Eu preciso ter gente para me ajudar a fazer. E por sorte lá acabou entrando um diretor para atuar na parte de logística do contrato. Só que, cara, eu acho que ele ficou com tanta dó de mim que ele, tipo, ele me pegou assim pra. Falou, calma, me deu a mão, falou, vou com você, vou te ajudar. Eu até brinco, né? Tem um filme, não sei se você já assistiu, aquele O Estagiário. Sim. Então, era eu e ele. Era exatamente assim. E ele me ajudava com tudo, ele foi me explicando tudo. Só que se você chega pra alguém e fala, olha, você tem, sei lá, muitos milhões de dívida. Você não tem contrato em carteira. Você tem um contrato público que todo o dinheiro que você tinha pra executar o contrato, você já gastou. Eu tava com um filho pequeno, então eu não tinha 2 anos ainda. Então, eu falei, bom, eu tenho que fazer, não tem jeito, porque a empresa, foram 32 anos que meu pai construiu a empresa. Então, pra mim, era como se eu deixar alguma coisa acontecer com a empresa, eu vou deixar acontecer com ele. Então, a minha Sentimento de filho motivação ali era isso. Então, eu ficava 14 horas fora de casa. O Theo, enfim, ficava lá em casa. O meu marido cuidava dele. Eu deixei eles lá e falei, eu preciso fazer isso. O que vai dar, não sei. E a maioria das pessoas fala, sai disso, não fica aí que você vai afundar junto. Eu falo, cara, tá bom, eu vou fazer o que eu posso. A hora que eu não puder fazer mais, tá, a gente fecha. Pelo menos eu vou ter que arrumar alguém pra fechar as portas e pronto. E nesse período, como meu pai estava num período quase meio que de negação ali do que estava acontecendo, eu tive zero apoio. Não apoio, não é apoio, mas ajuda, assim, uma contribuição dele. Então eu não aprendi nada com ele. Então nos primeiros anos, tudo que eu fiz porque eu ouvia, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre escutei muito mais. Então, e eu aprendo rápido. E a minha intuição, ela é muito boa. E eu fui me baseando nisso. Até que eu cheguei um dia pra ele e falei assim, pai, olha, a gente precisa entrar em outro mercado. Não tem jeito. Aí ele, não, eu já tentei, não dá certo, a empresa não é pra isso e tal. Eu falei assim, não, você não tá entendendo. Eu falei, a gente vai entrar em outro mercado. Aí ele falou, não, tem um cara que me ligou, me oferecendo pra fazer bomba de combustível e tal, um projeto, mas eu declinei. Eu falei pra ele que a gente não tem interesse. Eu falei, não, você vai ligar pra ele agora. Eu falei, era um sábado. Eu falei, você vai pegar o telefone, você vai ligar pra ele agora e você vai falar que a gente vai participar. A gente ficou 9 meses nesse processo. A gente pegou. E se a gente não tivesse pego esse contrato, a gente não tinha ficado de pé.
Não tinha. Aí veio pandemia, veio uma série de coisas. E aí também a gente, quando as coisas começaram a engrenar, foram super bem. Mas, por exemplo, para ele, quando a gente fala assim de mudança, né, de geração, para ele foi péssimo quando ele viu aquele monte de equipamento dentro da fábrica. Ele sentou no chão, ele chorava junto com os funcionários, falava assim: vocês acabaram com a minha fábrica. Falei: pai, a gente tinha 4 pessoas aqui, a gente não tinha dinheiro para pagar salário, a gente tava sem nada. Falei: agora pelo menos tem vida aqui dentro, a gente tá fazendo. Falei assim: não, é melhor você ver a fábrica fazendo algo diferente, por mais que você não goste, do que a fábrica não funcionando. E ele ficou muito tempo afastado. Então ele ia lá, ele olhava, ele se sentia bem desconfortável. Eu não confiava muito nas pessoas. Eu mudei muita gente. Algumas pessoas quiseram sair, outras eu tive que tirá-las, porque não tava ali, não tava mais compatível. E aí eu fui buscando o tempo inteiro pessoas para me orientar naquilo que eu não sabia. E o que eu conseguia fazer era a gestão das pessoas e gestão de crise. Falei: gente, eu sou PhD em gestão de crise. Eu tiro como ninguém. E aí eu fui descobrindo ao longo desse processo que para sucessão, para você fazer toda essa etapa que a gente falou sobre isso até num dos eventos, né? Pensando ali nos próximos 25 anos. Eu acho que, assim, o que você mais demanda num processo como esse não é a parte burocrática, a parte jurídica. Precisa, ela é super necessária, né? Você elaborar os contratos, os acordos e etc. Mas tem um lugar ali, uma lacuna entre o que precisa ser feito e o que acontece, que é onde ninguém olha. E foi neste lugar que eu aprendi, que eu fui me desenvolvendo para conseguir os resultados que eu consegui hoje. Foi bem mais difícil. Então, por isso que eu falo, é um processo doloroso. Foi um processo para ele, para entender, para confiar, porque ele falou assim: imagina, mulher não sobe, não vai no trilho do trem. Eu cansei de passar madrugada na estação do metrô. E aí, quando eu fui no trilho do trem, eu tirei uma foto e mandei para ele. Eu não sou vingativa, mas eu lembro das coisas. Eu fiz questão de fazer isso. E ele foi aos poucos, ele foi pegando confiança. Então, assim, já se passaram 5 anos. Agora ele tem certeza de que eu faço um bom trabalho, de que não só eu, como todas as pessoas que estão lá, que hoje ocupam outros cargos que na época dele não estavam. Então hoje acho que ele se sente mais confortável. Eu acho que antes era como se a gente estivesse desconstruindo a empresa dele, entendeu? Eu acho que na verdade essa é a dor de todo Total, sucedido. fundador, né? É, Deixa eu te fazer uma outra coisa. Nós vamos chegar em sucessão familiar. Você falou que você trabalhava de madrugada. de madrugada. Ainda? Não mais. Hoje não mais, né? Não. Porque o de madrugada, como é que é arrumar mão de obra para trabalhar de madrugada? Porque hoje, arrumar mão de obra, uma das coisas mais difíceis que a gente tem é ter trabalhador com afinco e feliz com o que está fazendo. E na madrugada deve ser mais difícil. É porque assim, lá eu tenho muito prestador de serviço lá. E normalmente são pessoas que querem fazer um bico à noite. E assim, você trabalha 3 horas na noite. Então, porque assim, o metrô, as pessoas que conhecem sabem que ele funciona muito ali durante o dia, é uma movimentação muito intensa. Mas à noite, aquilo ali parece também uma cidade, tem muita vida. Porque ninguém imagina toda a limpeza das escadas, dos elevadores, a manutenção de luminárias, Tudo feito de madrugada. tudo acontece de madrugada. Só que você só tem 3 horas para fazer isso. 3 horas. E assim, era uma pressão muito grande. Porque quando esse contrato ficou 15 meses suspenso, quando voltou, a gente tinha uma pressão do governo muito grande. Então é sempre assim, porque o governo tá falando, a gente precisa prestar conta pro TCU, a gente precisa não sei o quê. Então, assim, para um mundo que eu não sabia de porcaria nenhuma do que acontecia, não entendia nada, veio assim uma enxurrada de coisa. E era mensagem assim: ó, o presidente do metrô quer falar com você. Eu falava: vou falar o quê com ele? Você tava falar o quê? Mas eu ia. Então, assim, eu estudava mais ou menos o que eu precisava e eu ia no meu feeling, entendeu? Na minha intuição. Pode falar. Não, e durante ali as madrugadas, a gente tinha os prazos, porque ninguém sabe, mas poucas pessoas sabem, mas o metrô de São Paulo é referência no mundo. Eu não imaginava. E não imaginava também que tinha essa pausa para manutenção de madrugada. Para mim, Tem. ele ficava 24 horas no ar. Não. Ele fecha meia-noite e abre às 4 da manhã. Então você tem praticamente. A gente entra na via, eles liberam lá para uma e pouquinho, 3 e pouco você tem que entregar tudo limpo. Então, assim, cara, eu já. Nossa, eu batia grout com a mão, porque não tinha equipamento. O que é ground? Grout.
Grout é como se fosse é um tipo de cimento. Entendi. Porque a gente fazia o quê? A gente faz toda uma adequação. A gente nesse processo, meu pai ainda fez um acordo lá, ele adquiriu a empresa de construção civil. Então, além de tudo, eu tinha que fazer uma adequação civil. Então, eu aprendi tudo. Grout, betoneira, efeito pistão. Todas essas coisas que faziam parte da minha vida. Hoje eu entendo, hoje eu sei. E aí, durante 2 estações que a gente fez de instalação, eu acompanhei 100% da instalação. Então, eu sei falar sobre todo o processo. Então, isso me deixa mais segura, mais confortável para frequentar as reuniões, porque as pessoas te engolem em qualquer lugar. Total. Então, era o jeito que eu tinha de, pelo menos, saber do que eu estava falando. Me conta uma coisa. Quais são os maiores desafios de uma empresa familiar e como equilibrar as relações pessoais e profissionais? Vamos lá. Sua família é seu pai, sua mãe, você e um irmão, não é isso? Sim. E como é que é esse negócio? A gestão familiar é cheia de desafios. Durante a gestão, principalmente porque ela tem carga de emoção, né? Porque um pai e uma filha é diferente de um executivo para outro executivo. E a relação entre a família na empresa. Como é que é seu pai com você na empresa, fora da empresa? Você separa direitinho? Não separa? Por quê? Porque o segredo é separar, tentar separar. Mas a gente sabe que é uma jornada. É uma jornada. A minha irmã teve uma época que ela foi minha sócia. Depois ela pediu para sair, para tocar a vida dela, muito tempo atrás. E eu falei com ela, por que você quer sair? Pô, tu ganha bem e tal, né? E ela falou, eu nunca fui sua sócia, eu era só secretária de luxo. Entendeu? Você queria fazer uma festa na sua casa, você ligar para mim, mandar contratar buffet. Falei, é verdade. Por quê? Porque a relação do irmão mais velho com a irmã mais nova, qualquer pau que dava em alguma coisa, o que eu fazia? Ligava. Sim. Puta, vamos mudar de escritório. Quem era a decoradora? Quem era que ia fazer arquiteta? Quem era que ia cuidar da Eu obra? tinha que fazer tudo. Eu botava ela para fazer, entendeu? Então essa relação era muito difícil de separar. E eu juro para você, essa ficha nunca caiu para mim, só o dia que ela me contou. Ela falou, não, mas eu fico aqui de secretária de luxo, não faço nada, fico de secretária de luxo para você. É porque é automático. É automático. Mas me conta, como é que é esse negócio? Sucessão familiar em família. Fala um pouquinho com essa turma aí, o quão difícil é. Eu acho que é muito mais extremamente emocional e é complexo, porque se você não conseguir enxergar a sua irmã, e olha que a relação de irmão é diferente. Você imagina um pai enxergar uma filha que só fazia evento, fazia novela, fazia. Ele não. Na cabeça dele não fazia o menor sentido. O menor sentido. Ele. Acho que, na verdade, assim, a gente fez um acordo, porque eu preciso fazer combinados para não dar ruim depois. É isso aí. Então eu cheguei para ele e falei assim, olha só. O que é combinado não é cara. Eu falei, olha só. Profissionalmente, os combinados entre pares, chefia ou até empresa, é a base principal do profissionalismo, sabia? Até nas relações pessoais. Eu faço combinado para tudo. Exatamente. Tudo. Eu faço com meu filho, eu faço com qualquer pessoa. Porque é o jeito que você tem de você não... Eu sou um tipo de pessoa, eu não gosto de surpresa. Não gosto. Eu sou uma pessoa que gosta de segurança. O que eu puder controlar, eu controlo. O que eu não puder, tudo bem. Mas o que eu puder fazer, eu vou fazer pra me manter ali Pra dar tudo certo. Exato. Eu sou taurina pura. Eu sou pé no chão. Sabe? Não tem esse negócio pra mim de, tipo, aparecer alguma coisa que não tava previsto. Não quero. Não me vem com essa. Então, eu cheguei pra ele e isso era uma coisa... Eu não queria correr o risco, porque muita gente chegou pra mim e falou assim, olha, a hora que as coisas começarem a dar certo, ele vai tirar você e ele vai voltar. Aí eu falei, ele vai arrumar uma confusão comigo. Falei, não. Aí eu fiz esse combinado com ele. Eu falei, olha, você vai me dar carta branca pra eu fazer o que eu quiser. Eu não vou te perguntar. Eu não vou, claro, né? Vou pedir algum conselho, alguma coisa assim. Mas o que eu decidi que eu vou fazer. Se eu acertar, ótimo. Se eu errar, paciência. Sim. Eu perdi muito dinheiro. Muito. Fiz muita besteira. Porque eu não entendia, eu caía, assim. E um dinheiro que naquela época eu nem tinha. Porque eu contava o caixa. Então, assim, era centavo de real por real. Esse aqui vai pra esse aqui vai pra esse. Então, eu priorizava, obviamente. Acho que como a maioria das pessoas, né? Os funcionários, os fornecedores menores. Aí eu sentava com os fornecedores maiores e falava assim, olha, eu não vou conseguir te pagar. Não para de fornecer, porque se você parar de fornecer, eu não te pago mesmo, né? Então, você vai ter que dar uma confiada.
E aí, depois banco. Banco eu esqueci, enfim. E depois eu fui atrás deles. E eu falei, eu vou fazer do meu jeito. E ele falou, não, você tem carta branca pra fazer o que você quiser. E ele nunca tirou minha autoridade, nunca. Ele não concorda, às vezes ele dá uma entrada lá, fala, acha ruim. Teve uma vez que a gente brigou muito, muito. E na época eu não tava assim tão madura emocionalmente como eu tô hoje. Nossa, mas eu me estressava demais. Eu gritava de um lado, ele gritava do outro. Só que aí domingo a gente tinha que estar junto almoçando. E eu tentava separar essas coisas. O problema é que, assim, e por que eu falo que eu acho que é tão importante a gente se conhecer, saber quem você é, saber o que se passou ali, né, ao longo da sua trajetória, porque isso vai impactar a sua vida como adulto. Impacta quando você é adolescente, quando você é adulto, no seu pessoal, no seu profissional. Então, eu como sempre, por conta dessa questão de controle, de segurança, eu tentava fazer as coisas para todo mundo dentro de casa. Então, eu assumi um papel que não era meu, principalmente com meu pai. Então, eu queria saber a hora que ele saía de casa, pra ele me avisar a hora que chegava, se ele comia, se ele não comia, se estava tudo bem. Só que assim, ele é o pai, eu não Vocês tenho que moravam fazer juntos isso. na época, não, né? Não, não. Não, a gente, desde os meus 9 anos que a gente não mora junto. E, e aí, nesse processo, que é mais difícil, porque você tenta, existe essa questão do controle. E aí, enfim, eu comecei a entender, eu demorei muito para entender o lado dele, o quão difícil era para ele esse processo. Porque foi um processo mais, assim, bruto pro meu lado também, né? Mas também muito mais para ele. Então, assim, quando eu comecei a entender, porque eu comecei a julgar muito, né? Então eu olhava tudo aquilo, eu falava assim, nossa, mas porra, meu pai só faz cagada, cara. Tá tudo errado, como é que ele não viu? Como é que ele deixou? Mas era o que ele. Então eu não entendia. Eu achava que. Eu comecei a desmerecer o trabalho que ele tinha feito. Aí eu parei pra pensar, eu falei, mas porra, mas a empresa tá com 30 e tantos anos. Ele não fez errado. É que o jeito que ele fazia lá atrás, ele não entendeu que hoje em dia as coisas não são mais assim. E esse processo foi muito difícil pra ele. Dele entender que as pessoas as quais ele fechava contrato lá atrás, elas já não estão mais nas empresas. Então, ele dominava muito o mercado. Ele é muito conhecido no mercado. Né? Eu sou conhecida como a filha do Carvalho. Né, a filha do dono. Eu não sou ainda a Bárbara. Agora as pessoas estão começando a entender mais. Mas leva um tempo. E aí, quando ele começou a perceber que essas pessoas já não estão mais, ele começou a entender que ele precisava sair. Só que assim, leva muito tempo. E aí, quando a gente senta pra conversar, no almoço, não tem como. Meu pai gosta de falar de trabalho. Eu amo trabalhar. Amo. Pra mim, eu faço isso de madrugada, com o maior prazer, entendeu? Então eu sento, eu fico olhando planilhas, eu fico tentando entender, eu fico estudando. E aí a gente senta, a gente conversa muito sobre isso. E não tem como. E antes a gente tinha muita discussão. Aí eu comecei a entender que assim, eu não tenho que discutir com ele. Eu deixo ele falar o que ele quiser, ele pensa, eu absorvo, eu entendo o que faz sentido. E o que não faz, eu falo, não, beleza, pai, mas eu vou fazer do meu jeito. Então. Que conselho você dá para alguém que está assumindo uma cadeira de número 1 de uma empresa familiar? Ah, outra coisa. Quando você foi para lá, o resto da família estava de acordo ou não? Quando eu fui, meu irmão estava trabalhando lá, mas a gente também não tem uma relação muito tranquila. Aí quando eu entrei, ele saiu. E a minha mãe na época apoiou, mas eu acho que como existe essa situação também, eles são separados e tudo mais, eu acho que sempre fica aquela coisa, sabe? Tipo, ai, você fica muito com seu pai, o seu sentimento mais pelo seu pai, você gosta mais do seu pai, não sei o quê. Eu falo, não é, entende? Então, quando você tem muitas pessoas, é por isso que eu falo que é um sistema, entende? Não é uma coisa só, e tudo reflete na empresa. Porque as pessoas que estão ali trabalhando, elas percebem, elas sentem tudo aquilo, né? Então, se eu tivesse que dar um conselho para quem vai fazer uma associação, por exemplo, terapia, eu acho que é muito importante. Eu faço, mas assim, eu faço outro tipo de terapia, mas eu acho que é extremamente importante. Buscar esse desenvolvimento emocional. Isso você vai sofrer menos, você vai fazer com que as coisas fiquem mais leve para você e principalmente pro sucedido, entendeu? E primeiro, honrar o passado. Você Afinal de contas,
32 anos de empresa, não é isso? Agora 37. 37 anos de empresa tem uma história. Uma empresa que dura 37 anos, ela não é ruim. Não, ele pegou tudo. Ela Tudo. não é ruim. Então, acho que honrar o passado, né? Então, isso foi um dos meus primeiros erros. E hoje eu vejo isso, eu não faria de novo, mas é claro que assim, a gente só aprende depois. Se faça presente, né? Esteja ali presente, viva, entenda tudo o que acontece. E aí sim você começa a construir o seu legado para o futuro. Esse é o grande passo, né? Eu também acho o seguinte, o cara chega, a empresa tem 20 anos, você vai fazer a sucessão. Se ela tem 20 anos, a empresa foi construída do zero e alguma coisa de boa aconteceu. Problemas acontecem, efeitos colaterais acontecem, erros acontecem. O que você não pode é ter eles persistentemente durante muito tempo. A partir do momento que você tem consistência no erro, a falência chega. Tanto na vida pessoal quanto profissional, consistência no erro, chega a falência, não tem outro jeito, né? Amigo empresário que vende pela internet, está com dificuldade de aprovação no meio de pagamento? O sistema que te atende não responde rapidamente seus problemas? Ele não tem um help desk que vai te ajudar a vender mais? Eu tenho a solução. Conheça a Page. Page é a melhor plataforma subadquirente para você que vende pela internet. Se você quer vender mais pela internet, se você quer vender com mais segurança e você quer ser bem atendido, com atendimento humanizado, vem para a Page. Clica aqui nesse link, conheça mais a plataforma. Eu tenho certeza absoluta que você vai migrar da onde você está para a Page. Então vamos lá. Desenvolvimento pessoal e motivação. Vamos contar para mim o que você faz para manter o sangue nos olhos, o que você acha que você dá de dica para essa galera para ter um desenvolvimento pessoal bacana, para você estar com sempre vontade de fazer e realizar. Eu sou um cara que eu me autorrealimento, né? E eu brinco que até os fortes choram, só que sozinhos, né? E toda a noite, né, quando eu só penso no que pode dar errado, sempre penso a solução. Mas o que pode dar errado, geralmente, ele me acompanha quando eu deito na cama. Eu deito na cama, mas o que é que eu faço? Tomo remédio para dormir. Eu não penso. Tô precisando de uma receita. Aí Manda pra cá que eu tô precisando. Se deu uma dorzinha de cabeça, o problema também é para durmo, entendeu? Aí no outro dia eu acordo com 2 metros de altura, 120 quilos e vou pra guerra, entendeu? Mas que todos nós, não existe aquela mente 100% blindada. O cara que é forjado no caos, ele pensa na solução, não no problema. Isso é lei da vida. Você é forjado no caos, você pensa na solução, não no problema. Mas todos nós temos aquele momento que você fala assim, ai, e aí, o que será? E aí, aonde você busca? Né? Esse negócio do desenvolvimento pessoal, emocional, como isso pode impactar o desenvolvimento individual e profissional dentro de uma organização. Só para te contextualizar um pouquinho, eu acredito, mente forte, corpo forte. Mente forte não tem burnout. Mente forte não tem depressão. Mas isso é uma construção. Não tem como você nascer da noite pro dia e ser blindado. A blindagem, ela é construída com o tempo e com o exercício. O que a Bárbara faz para ter isso? Para esse desenvolvimento emocional, pessoal? Que conselho tu dá? Agora filosofa aí pra gente. Né? Cara, tem o boleto pra pagar, um monte de boleto. Isso é um bom ou é boleto ou é Pix, entendeu? Isso é um bom combustível. Cara, mas eu não entendo. Esse é um bom combustível. Eu adoro isso. Qual a motivação? Eu tenho um boleto para pagar. Se eu não pagar, eu tô fudido, então eu tenho que ser motivado para pagar o boleto. Mas olha só, eu entendo, assim, né? Existem algumas pessoas que, ok, tem depressão e acho que você precisa buscar ali. Minha mãe tem, você precisa estar ali disposto a buscar ajuda e tudo mais. Mas vamos olhar para as pessoas que não têm. Cara, motivação. O que acontece? Ninguém acorda de manhã, né? E, tipo assim, super animado e fala, nossa, hoje meu dia vai ser, tipo, igual Branca de Neve, com aqueles passarinhos. Eu acordo, se eu falar um negócio, eu e a minha filha, que é a Bárbara, sua xará, a gente acorda de manhã, é a hora que eu tô mais pilhado e de bom humor. O humor pode atrapalhar no final do dia. E o meu filho e a Patrícia já acordam na bad. Não, mas não é de acordar na bad ou acordar animado. Mas pensa assim, porque todos os dias, você vai dormir, você vai acordar todos os dias, né? Até que você morra, você vai dormir e acordar todo dia, certo? Então, o que faz com que você faça com que os seus dias não sejam
Porque existe, assim, né? A pessoa que não. O que eu penso de motivação ali pra mim, né? Motivação pra mim é. Se você se olha no espelho, você, você vê ali tuas fotos de criança, de tudo. E os desejos que você tinha, sabe? Os sonhos que você planejou pra tua vida. Porque quando a gente é criança, a gente tem essa capacidade de imaginar muitas coisas. Depois vai mudando, mas a gente tem essa inocência, essa empolgação. No caso de quem tem filho, tipo eu, né? Eu olho pros meus filhos. Pra mim não existe nada, nenhuma outra motivação que não seja isso. Então, assim, pra mim, uma pessoa que consegue passar, fazer tudo isso e ainda não encontrar uma razão pra fazer com que seu, sabe, buscar as coisas, buscar o seu crescimento pessoal, profissional, em todos os sentidos, cuidar de você, é uma pessoa que não tá vivendo, a pessoa tá durando, né? Tipo assim, tô esperando a minha hora e pronto. A vida é o espaço de tempo entre nascimento e morte. Tem gente que ele passa a vida. E tem gente que constrói uma vida e constrói legado. Tem gente que passa. Eu concordo contigo, gênero legal. Quando você fala assim que você olha pro filho, você olha pra isso, já é fonte de motivação. Você acordar de manhã já é fonte de motivação. E eu vou dizer um negócio, que até meus maiores sonhos, até eu fazer uns 20 anos, eu superei todos eles. Eu nunca imaginei na vida, até meus 20, 23 anos, 23, eu nunca imaginei da vida ter o dinheiro que eu tenho, ser a pessoa que eu sou, construir o que eu construí. Eu achava que eu ia ficar muito aquém disso. Quando mudou o grau da ambição, eu descobri que ela não acaba nunca. Quando eu comecei a ficar bem sucedido, eu descobri que dinheiro é referência, que qualidade de vida é referência, tudo é referência. Qualidade de vida era ter uma casa de praia. Qualidade de vida hoje é muito além de ter isso. Qualidade de vida era você estar de boa, feliz, ter tempo para liberdade. Entendeu? Hoje eu encaro qualidade de vida ser qualidade de vida para mim, você não fazer conta, você ter saúde, você ter família, ter amigos e passar por aqui deixando sua marca. Isso é. E literalmente aquilo que você falou, assim, cara, as coisas mudam, né? As coisas vão mudando, as suas referências vão mudando, tudo que vai passando vai mudando. E o que você faz além de olhar para o filho, além de olhar para a vida? Você faz terapia, você se cuida, o que se faz? Além de pagar Buscar, além de boleto. pagar boleto, Eu bebo vinho. Não tem nada mais motivador que olhar para um boleto e falar, ou eu pago, ou ele acaba comigo. Não, mas não tem a certeza de que você só tem aquele boleto porque você faz tudo que você faz. Você pode pagar. Cara, pagar boleto não ser um problema. É isso aí. É maravilhoso. É muito isso bom. aí. Mas eu bebo bastante. Uhum. Eu bebo Também vinho gosto. todo Também dia. gosto. É o jeito. É uma das terapias. Mas. Dias bons, charuto e vinho. Dias não tão bons, vinho e charuto. Eu não vou no charuto, Mas vai no mas vinho. eu vou no vinho. Aí é dias bons, vinho Vinho, branco. vinho, Dias não vinho. tão bons, vinho tinto. Ou vice-versa. Mas, o que mais? Não, eu acho que assim, terapia é importante, aí cada um encontra a sua. Psicanálise, enfim. Eu gosto de fazer hipnoterapia. Eu fiz um processo de hipnoterapia porque eu acho que a gente é um. Durante a nossa infância, né, a gente passa, obrigatoriamente, a gente passa por várias situações adversas, ruins, e isso cria uma marca. E essas marcas, se você, quando você tá adulto, você não para, você não tem consciência do quanto elas interferem, influenciam na tua vida, se você ignora isso, você não desenvolve, não adianta. Eu acho que existem algumas leis da vida. E que se você ignora essas leis, você não vai alcançar os seus objetivos. Você vai continuar, você não sabe, eu tento, eu faço de tudo. Não, você não faz de tudo. Eu detesto as pessoas que falam isso. Não, eu faço de tudo. Não faz. Não minta pra você, comece por aí, né? Então, eu acho que as pessoas precisam buscar esse autoconhecimento. Acho que as pessoas precisam cuidar da mente e do corpo, sim. Porque quando você tem ali uma boa autoestima, você é confiante, né? Você é seguro, todo o resto, as pessoas sentem mais segurança. Então, assim, quando eu comecei lá na Husky, por exemplo, há 5 anos atrás, eu era completamente diferente do que eu sou agora, em vários sentidos. Tem muitas coisas que ainda, né, permanecem, Trabalho enobrece e fortalece. mas é muito gritante. Então, e essa construção,
Hoje eu me sinto... Eu não gosto de falar isso, porque quando a gente joga isso, né, vai que vem, né? Eu falo assim, não tem um desafio que eu não consiga encarar, Isso é bom. né? Não tem. Então, Que assim... venha. Não, eu não quero. Desde que seja bom. Quero não. Deixa quietinho Você lá. sabe que minha irmã, às vezes eu brinco, né? Que eu fico falando que caos é um bom território pra mim. Ela fala, para de falar isso, rapaz. Eu falei, não, tá certo, tudo bem. Não tá bom. Mas De vez em quando é bom a pausa. Não, mas é. Mas é. Eu passei por muito, assim. Eu lembro que uma das reuniões que eu fiz, eu não tinha energia nem pra chorar. Não tinha. Teve uma vez só. Foi logo no começo, eu entrei numa reunião. Era a reunião de advogado do metrô, advogado do consórcio. Nossa, era um monte de gente. Aí falando um monte de coisa, e o que ia acontecer, e Ministério Público, e bababá, e lá. Aí eu peguei e falei assim, me dá uns 5 minutinhos? Aí era online, né? Era naquele período da pandemia. Aí eu saí, eu sentei, assim. Aí eu chorei, tipo, uns, sei lá, deve ter dado 1 minuto, mais ou menos. Lavou a alma. Aí eu falei, pronto, tá bom, vou lá. Mas foi. E depois eu não consegui mais. Porque acho que você fica assim tão. Ali no desgaste, é aquela coisa, tá bom, vamos. E com relação à questão da motivação que a gente tava falando, eu tento passar muito isso em casa pro Theo, porque eu acho que uma das principais características para você, não só para empreender, mas se você quer ser ali um bom executivo, enfim, assumir cargos de poder, de responsabilidade, para mim tem 2 coisas que são fundamentais. É a resiliência, mas você adquire a resiliência ao longo do tempo. Então, quando eu era mais nova, eu era insistente, né? Eu era teimosa, então eu fazia do jeito errado. Aí eu consegui transformar a minha insistência em persistência. Então eu sei o que eu quero e eu vou atrás do que eu quero. Eu dou um jeito, eu mudo a rota, eu espero, eu respeito o tempo, mas eu vou atrás do que eu quero. E a minha persistência, né, através dela, eu fui adquirindo a minha resiliência. Então, não tem nada, acho que tirando alguma questão assim de saúde ou integridade física com os meus filhos, não tem nada que eu não tenha coragem para encarar. E eu acho que isso é uma das principais coisas, porque você vai passar por muita coisa. E é justamente no caos que você vai adquirindo a sua resiliência, que você vai entendendo que as coisas vão acontecendo. Sabe que tem uma coisa que pra mim é cômica até hoje. Tem gente que fala que é terapêutica, que eu preciso cuidar disso. E os amigos, né, falam que é um pouco de loucura mesmo, mas era assim, ó. Ano 2001. Empresa Sanofi. Eu morava no Rio de Janeiro. O escritório era na Avenida Brasil. E eu morava lá em cima, na Barra. E estava todo mundo fazendo terapia. O divã era a conversa na hora do almoço. Eu nunca tinha pisado nesse negócio. E aí eu falei, pois não, é legal, como é que é? Senta lá, conta os problemas, tal. Eu falava, gente, eu nasci na periferia de Belo Horizonte, dureza, andava de busão, tal. Aí comecei a ganhar um dinheirinho, uns carros velhos, todo quebrado. Porra, hoje eu moro no Rio de Janeiro, meu, numa puta de uma cobertura. Eu tenho o carro que eu quero. Não tem problema não, mas você tem que fazer terapia. E aí, ó, tá vendo? Não tem problema. Só você falar que você não tem problema, você já tem problema. Tá bom, vou fazer terapia. Primeira vez que eu sentei lá, vou falar o nome dela, mas eu lembro o nome dela até hoje. A terapeuta, psicanalista, né? Psicanalista. Aí ela sentou lá, super simpática, me fala quais os seus problemas. Falei, tem que fechar a meta do mês e tal. Ela falou, não tô falando isso não, são problemas emocionais. Falei, não tenho não. Como não? Tem um problema com seu pai? Meu pai era um alcoólatra e ele me bateu de porrada, de machucado, eu ter que ir pro hospital várias vezes. Ah, tá vendo? Eu falei, mas me fez mais forte. Mas e aí? Aí vocês nunca mais falaram? Não, imagina, morreu, a gente falava. Não importa com isso não, tal. Ah, mas... Então você tem outro problema. Sua mãe, eu falei, imagina, Dona Beth, problema nenhum. Com os irmãos, eu falei, também não, nunca nem brigamos. Lá em casa, meu pai fazia isso e nós nunca aumentamos o tom de voz, nem com o pai, nem com a mãe, nem a gente. Eu tinha 18 anos de idade, eu peguei o carro do meu pai, que era um Escort conversível na época, na porta da casa, fui dar uma voltinha no carro, quando eu voltei, meu pai estava lá bêbado, brigando com todo mundo, ele meteu a arma na minha cabeça. E falou assim, te mato. E aí eu discuti com ele, saí de casa na época. E isso causou um trauma para você? Eu falei, causou não, me fez mais forte. Todas essas cicatrizes criou uma coraça. Não, mas tem um problema. Eu falei, não. O mundo não é injusto. O mundo é justo. Deus dá o frio conforme o cobertor.
Eu sou hoje o que eu sou pelas coisas que eu vivi. Aí, quarto encontro, ela falou, ô Lázaro, é assim. Não quero mais você, não. Pode ir embora, tá de Ela alta. falou, cara, você tá de alta, assim, você não se abre. Você não se abre. O seu problema é sério. Você não abre. Eu falei, moça, mas eu me abri. Tudo isso que eu tô te contando é o que eu sinto. Não, você sente coisas que você não quer falar. Eu falo, mas, amor, mas não tem como não, dona. Eu já falei, eu tô de boa. Gente, eu olho pra mim hoje, eu olho o que eu era. Eu só agradeço a Deus e peço mais do mesmo. Não, mas você tem um problema. Ela foi e me dispensou, cara. Então, é Ela me que dispensou. eu tenho uma outra visão aí do que você tá falando. Eu particularmente... Tem uma amiga minha que é psicóloga, ela fala que eu tô doente mesmo, só que eu não abro. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem. Tem alguém que passa eu pela acho que eu tô com infância... problema, não, tá tudo certo. Se tiver resolvido. Não é problema. Assim, tem. Você pode, você aprendeu, sei lá, lidar, enfim. Mas o ponto é que eu não gosto muito desse tipo de terapia. Eu sou uma pessoa muito racional. Ela só me perguntava desgraça. Então, mas o problema é que você é uma pessoa muito racional. Aí a pessoa vai querer falar com você, não dá certo. Como é que ela vai querer que uma pessoa extremamente racional comece a se abrir? Não vai funcionar. Então, assim, eu não sou psicanalista, mas eu sei melhor do que ela. Pô, não vai dar certo. Assim, doutor, mas não dá pra você perguntar uma coisa boa, você só veio perguntar coisa ruim, cara, entendeu? Não tem. Pra mim, quando eu fiz terapia, assim, foi a mesma coisa. Só que, assim, eu não tive, né, não tenho essa mesma história que você, não tive os mesmos problemas que você. Só que quando eu sentava lá pra falar, ela falava assim, então, quais eram os seus problemas? Quais são os seus problemas? Eu falei assim, não tenho problema. Eu falei assim, olha pro mundo, né? Olha as outras pessoas. Os meus problemas não são nada perto do... Então, tá tudo ótimo. Eu prefiro os meus aqui, lidar com eles, do que o que eu vejo por aí. Então, assim, eu não posso reclamar. Eu não me sentia no direito de reclamar, né? Eu falava assim, tá tudo bem. Eu passei por várias coisas, assim, também, com relação à família. Porque família, pra quem acredita muito nessa parte, né? Mais espiritual e tal, o nosso maior karma tá ali. É o que a gente tem que... Karma no sentido, assim, de... Isso? Que Do às que a gente vezes tem que seu maior aprender. inimigo vem como seu parente, eu falar nisso? Não é inimigo. Me falaram essas É coisas, lição de entendeu? vida. Lição de vida, né? O povo também fala umas coisas que é sacanagem. Mas não é inimigo, é lição de vida. É lição de vida. Por exemplo, eu com a minha mãe, a gente tem uma parada, assim, muito doida. E já, assim, são padrões, ciclos, assim, que vêm já de avó e tudo mais. E aí eu cheguei e falei, pô, não quero mais. Eu fui atrás eu faço hipnoterapia. Eu, particularmente, prefiro. Justamente porque eu falei assim, eu não quero... Hipnoterapia. Eu falei, porque eu não quero que se repita com a minha filha. Foi a primeira coisa. Eu falei assim, o que eu quero, a minha relação com os meus filhos, a relação dos meus filhos entre si, eu quero que seja completamente diferente disso. Então, eu fui buscar por isso. E eu sou uma pessoa extremamente racional. Então, pra mim, é difícil eu ter que começar a falar. Você falou uma coisa legal, né? Eu também tive uma infância ali e tal. Com a família, com esse problema. Não é com a família, vamos colocar assim. Minha mãe é uma santa e tal. Meu pai teve uma fase da vida que ele era esse cara, que eu acabei de contar aqui. E eu nunca escutei "eu te amo" dele, né? E eu falo "eu te amo" a cada 2 minutos com meus filhos. A gente tenta fazer diferente. É exato, como você acabou de falar, né? Eu não quero que se repita alguma coisa com os filhos. E eu acho que os filhos são o ensinamento da vida muitas vezes, sabia? Torna a gente melhor. Mas a gente tem que tomar cuidado com o excesso de proteção. Mas eles tornam a gente melhores, né? Eu não tenho... Eu tento não dar esse excesso de proteção. Eu sou bem... Eu deixo bater cabeça. Eu deixo, assim, até certo ponto. Eu acho que eu cuido muito... Acho que depois que eu entendi que o ser humano, tudo no ser humano tá ali no emocional, né? Nessas memórias, porque, como eu tava falando da terapia, né? O que a sua mente, o seu consciente é 5%. 95% é o seu subconsciente, aquilo que você... que às vezes você nem sabe. Então, o que adianta a mulher ficar perguntando pra você? Conta aí teus problemas. Você nem sabe o que tem aí dentro. Você, assim, existe alguma coisa, óbvio, tem reflexo, não tem como. Existe, pode tudo bem, pode não influenciar mais na sua vida e tudo certo, mas existe. Só que você não é dessa forma que você vai acessar, entendeu? Tem gente que tem medo de acessar essas coisas e falar, não quero reviver e tal. Eu já falei assim, tira tudo daí de dentro. Isso aí. Falei, eu não quero mais nada, limpa tudo que eu puder fazer aqui, quero pagar logo de uma vez. E fui atrás para isso. Então, hoje, eu priorizo muito essa questão desse desenvolvimento. Então, eu tento fazer com que meus filhos, eles sejam
seguros. Seguros em casa, seguros comigo, seguros dele. Deixa eu bater cabeça, deixa eu ficar chateado. Ai, meu amigo me mandou embora de casa. Chora, filho, chora. Aprende a não Vai na fazer. vida. Aprende a não fazer merda. É simples. Mas, enfim, ele vai desenvolvendo. E eu tento... Então, por exemplo, no Theo, a questão da resiliência, a maneira que eu tenho de ensiná-lo a isso, porque eu acho que ele precisa, né? Uma das coisas é a resiliência. E eu uso muito os filmes da Disney são maravilhosos, assim, porque tem muita reflexão ali pra eles. E uma vez ele quebrou o controle da televisão, e eu tenho o hábito de falar pra ele, tudo que ele fala, ai mãe, eu não quero, eu não sei fazer, eu não vou fazer. Aí eu falo assim, olha só, você é meu filho e a gente não desiste nunca. Então você vai dar um jeito. A gente sempre dá um jeito. E aí ele ficou com esse negócio na cabeça. Aí ele quebrou o controle. Puta, eu tava puta aquele dia. Aí ele veio, ai, mãe, liga a televisão. Eu falei, não vou, quebrou, não tenho o que fazer. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mãe, a gente não desiste nunca, a gente É vai isso dar aí, um jeito. aprendeu. Ai, filha da puta, cara. Aí eu É isso aí, peguei, aprendeu. aí eu peguei um papel alumínio lá, não sei o que, dei um jeito, ligou. Ele, tá vendo, mãe, é só ter calma. Aí eu, filho da mãe, Muito bom, sabe? tá aprendendo a lição. Ele aprende. Então eu sei que assim, né? Não é que eu quero que ele. Acho que ele nunca pode desistir de nada, porque desistir faz parte da vida. A gente desiste o tempo É. todo de muita coisa. Mas ele, nessa idade, não vou, né? Não vou para Exatamente. etapas. Sabe que eu tenho um negócio que eu penso comigo mesmo, né? Eu falo com meus filhos, ó, aqui tem que ser o queridinho do papai e da mamãe. Lá fora vocês são merda e vão ter que se provar. E é o seguinte, eu não posso impedir meus filhos de viver a jornada dele. Nem de sucesso, nem de fracasso, nem de glória, nem de tristeza. A jornada é deles. O que eu posso fazer é estar sempre em alerta. Se precisar de mim para entrar em ação, conta comigo que eu entro em ação. Mas a vida é deles, a jornada é deles. Agora, voltando para a empresa, me conta uma coisa. O que você considera essencial para promover o engajamento, a cultura dentro do seu negócio? A detalhe, o time hoje na Husky é mais masculino, mais feminino, Agora, ainda meio a é um meio, pouco mais masculino, porque a gente tem o chão de fábrica, né? Esse ano a gente contratou a primeira mulher. no chão de fábrica? Contra a vontade do meu pai, mas contratamos a primeira mulher. No chão de fábrica. Mas, de um modo geral, tem mais homens, mas a gente tem muitas mulheres ali. No escritório, né? Mas, assim, a minha gerente de produção, a mulher. Planejamento, eu tenho 2 no planejamento. Pós-atendimento, né, o pós-vendas. Financeiro, fiscal, RH. São todas Legal. mulheres. Qualidade. E vem cá, o que você acha essencial para deixar essa turma engajada? O que é essencial para você manter esse cara motivado, engajado lá dentro? Me conta. O que eu faço, é assim, eu tinha os valores da empresa, aí a gente estabeleceu esse ano nossos 7 códigos de honra. Isso é legal. Me conta, os 7 códigos de honra. Respeito, Uhum. transparência, eficiência, qualidade, resiliência, responsabilidade social e desenvolvimento humano. Então, a gente investe muito lá no desenvolvimento deles. Eu levei todos eles, inclusive, lá pro Summit que teve no ano passado em São Paulo. Foi uma experiência incrível para eles, porque empresa do interior, eles têm menos acesso, Essa né? chacoalhada é muito legal, eu acho. Eu acho que a ambiência de você estar num local onde você não está acostumado e você vê a energia positiva de gente que faz, isso muda um pouco o jogo. Muito. Então, eu tento fazer eles enxergarem que existe muito mais do que aquele universo que eles estão. Então, aos poucos, eu vou falando, olha, você agora, eu vou te mandar agora para outras feiras. Ó, ano que vem você vai para uma feira internacional. Agora você vai. Então, eles vão eles vão criando mais confiança neles e eles vão ficando mais, aí sim, né, motivados, engajados a se desenvolver. Porque eles enxergam. E acho que o crescimento da empresa, eu peguei a empresa, a gente estava faturando 3 milhões e 800. Ano passado a gente bateu 39. Lindo. A gente cresceu muito. 10 vezes. E esse ano a gente tem uma meta ousada também e a gente vai bater. Então, eles percebem que o crescimento tá acontecendo. E eu sempre deixei claro para eles lá, em todas as reuniões. Eu falo, a empresa vai crescer com ou sem vocês. Eu espero que com vocês, então, né, se dediquem para isso. Mas, senão, a gente vai crescer sim ou sim. E eles estão nesse movimento. Então, eu acho que essa cultura de isso que eu tenho dentro de casa, eu consegui trazer para dentro da empresa também.
que é a gente sempre tem um problema, a gente vai dar um jeito. Vamos sentar, vamos pensar vamos pensar nas soluções. O problema já existe. Então, não tem que focar nele, tem que focar em resolver ele. E aí a gente procura a melhor maneira, enfim. E eles estão criando esse hábito. E aí você vai, automaticamente, as pessoas que não fazem parte dessa cultura, elas vão saindo. Elas vão se sentindo incomodadas, os outros se sentem incomodados e já começa a falar, pô, aquele cara lá não é legal. Aí a gente coloca o quê? Uma avaliação do seu setor. Então, os seus colegas avaliam você. Então, assim, existe essa preocupação também, porque se seus Você faz uma colegas. avaliação 360? A gente faz. Legal. A gente implementou várias coisas no RH do ano passado para cá, não só de pesquisa organizacional, mas principalmente de. Quantas pessoas vocês estão agora? No total, olha, eu acho que eu tenho 80 em São Paulo e tenho mais umas 60, 70 na fábrica. Por aí. Uhum. Então você está falando em 140. Você tem que começar a colocar, já passou da hora, tá isso mesmo, colocar políticas de desenvolvimento organizacional. Sim. Até para cuidar de gente e para não deixar a gente desmotivada. Porque o grande problema, quando a empresa cresce, se você não reconhece os talentos, você começa a perder os talentos. Se você acha um funcionário muito bom, mas você está maltratando ele há anos, ele não é bom, porque se ele fosse bom, ele saía. Entendeu? Se você não cuidar da pessoa, ela vai embora. Isso é fato. Então, esse lance da... Eu gosto da ideia da avaliação 360, até mais para avaliar o líder, sabe? Para avaliar o líder e para avaliar possíveis promoções. A única armadilha que eu acho da avaliação 360 é que às vezes o cara é simpático demais e bonzinho demais, ele sempre tem nota muito boa na avaliação 360, porque ele é o cara legal e todo mundo vota nele, mas não quer dizer que ele seja competente. Acontece, mas é a ferramenta que a gente tem. Para mim, para poder avaliar, é a melhor. Gera um desconforto, né? Mas eu acho assim, pelo menos o que eu tenho visto lá, né? Por mais que o cara às vezes seja assim, gente boa e tudo mais, você tem que entregar resultado. Agora, então, a gente está colocando uma gestão à vista, né? Do BI lá, a gente coloca da produção, então você sabe cada turno quem está fazendo o quê. E a gente estabeleceu metas para eles também. Então, assim, a meta da empresa eu compartilho com todo mundo. A meta no macro eu compartilho com todo mundo. Eles têm que entender o que a gente vai fazer, para onde a gente está indo. E o impacto de quando eles não fazem. Vocês escutaram o que ela falou? Ela compartilha a meta e o resultado com todo mundo. Eu sou a favor disso. Mediocridade é o dono que fica com medo de mostrar o faturamento da empresa, o resultado da empresa para os funcionários e fica achando o seguinte, não, porque ele vai ver que eu estou ganhando dinheiro. Você não está ganhando dinheiro, meu irmão. Você está gerando riqueza para dividir com ele. Seu salário dele vem dali. Sim. Então pronto, eu sou a favor de abrir. Quem não entende, que saia. Entendeu? Tá confortável com isso, né? Mas e lá, então assim, a gente abre, eu mostro pra eles e eu canso de falar pra eles o seguinte, eu falo, gente, às vezes vocês estão aqui, vocês ficam, sei lá, tá enrolando no serviço, aí você vê que a produtividade não tá boa. Aí eu falo, eu não consigo entender o porquê que você prefere ganhar dinheiro com hora extra do que fazer o que você tem que fazer no seu tempo de trabalho, passar mais tempo na tua casa, com a tua família, com teus amigos e receber um bônus depois. Total. E não consigo entender, mas é porque eu acho que quando eles não Isso aí sabem. Gestão do tempo. Então, mas quando eles não sabem, porque assim, o bônus para eles, dependendo da empresa também, quando você não tem essa cultura, eles não enxergam muito. Então, é uma coisa muito distante. O cara prefere ali o agora, porque você paga a hora extra, vai pagar no mês seguinte, junto com o salário, pelo menos tá ali, entendeu? Mas a gente tenta mostrar que ele tem a oportunidade de ganhar muito mais de outra forma quando ele contribui para os resultados da empresa do que dessa forma quando ele olha de uma maneira muito individual. E aí, assim, para a gente fazer todo esse engajamento, né, eu faço as ações sociais lá da empresa. E as pessoas participam, eles gostam de participar, eles vão. Claro, assim, a gente tem lá 3 vezes no ano que a gente faz, ajuda lá uma associação, as pessoas ficam muito engajadas com isso. A próxima pergunta é fazer isso, qual o papel social do empresário? Eu acho que é isso, vai, enorme. Conta aí, vai. É enorme. Porque a gente, por exemplo, vou dar o exemplo da Husky, né? A gente tá em Araras. Araras é uma cidade pequena. A gente tá há 27 anos em Araras. Então você imagina que os funcionários que têm menos de 27 anos, eles nasceram, a empresa já estava lá. E aí acho que é muito fácil a gente ficar falando, claro que existe, né, a questão do conflito de geração, o que a geração agora prioriza, o que não, e etc. Mas não é nem esse o ponto. Quando você cuida do ambiente que você tá, e aí no meu caso é muito mais fácil para falar porque eu tô numa cidade pequena, é diferente de São Paulo, né, não vou comparar, mas
quando você cuida dessa comunidade que você tem muito mais valor para as pessoas. Então, eu quero fazer com que a Husky seja uma empresa que as pessoas fiquem esperando abrir vaga para trabalhar. Isso aí. Eu não quero ficar correndo atrás das pessoas. Eu quero que as pessoas entendam como é positivo trabalhar lá. Então, eu cuido do filho do funcionário. E assim, não é a questão do... Eu não isento a responsabilidade do governo, do Estado. Eles têm que fazer e é isso. Não, mas se eu posso fazer, se eu posso... Representa muito pouco dentro do todo. Quando eu desenvolvo os filhos dele, por exemplo, a gente dá o curso de inglês para os filhos dos funcionários. Para os funcionários também, mas a maioria não quer. Então, pelo menos eu aposto nos filhos deles. Eles têm uma condição de, quando crescer, quando você investe na educação dessas crianças, quando eles crescerem, eles podem ser essas pessoas que vão trabalhar na tua empresa e eles vão estar muito melhor qualificados para desenvolver ali o papel. É muito mais fácil do que eu simplesmente chegar e falar assim, nossa, que geração péssima, povo que não quer trabalhar, e o que você está fazendo? É igual filho, né? Porque assim, eu sei o que eu faço pelo meu filho. Aí quando meu filho vai trabalhar em outro lugar, se eu fico passando a mão na cabeça dele, se eu falo, não, filho, você não precisa trabalhar, você tem tudo em casa. Esse meu filho vai pra lá, e aí o chefe dele vai falar um monte dele, entendeu? Fala, nossa, que garoto mimado, não quer nada com nada. Então, pensa no contrário. Pensa o que você pode fazer pra essa comunidade que você planta agora pra você colher lá na frente. Então, eu penso nisso também. Eu acho que, assim, existe uma troca, né? Então, assim, falando em termos, assim, de espiritualidade, eu acho necessário. Eu me sinto bem fazendo isso. Mas mais do que isso, se a gente for olhar só para a questão mesmo do negócio, eu acho que é você cultivar ali uma mão de obra que você vai usar no futuro também. Você está melhorando a cidade como um todo, você está trazendo valor Seu ali. celeiro de recursos humanos. Seu celeiro de recursos humanos é o seu entorno. Principalmente quando você está no interior. Me conta uma coisa, o que importa é o resultado? Eu acho que você é o seu resultado. Isso aí. Uma outra coisa que é extremamente importante, você é a favor do feminismo? Olha, vamos entender. O que você quer dizer com feminismo? Feminismo é feminismo. Então, feminismo é a gente falar, vamos olhar assim na raiz do negócio, da origem ali do negócio, né? É você dar espaço para as mulheres numa sociedade a qual você não tinha esse espaço, essa liberdade. Então, assim, vamos olhar o direito de votar, o direito de ter cargos de liderança. Isso é necessário. É São os necessário. primeiros passos do feminismo. É necessário, né? Não tô indo para... Eu acho que, assim, as coisas... O grande mal é que as coisas, elas começam com uma origem muito positiva, de mudança, mas depois vira, assim, um carnaval, entendeu? Eu não acho que em nenhuma situação do universo as mulheres serão iguais aos homens e vice-versa. São pessoas diferentes. É comparar banana com maçã. Não tem como você falar que vai ser a mesma coisa, né? As mulheres têm... As jornadas são distintas. Não, Mas a mulherada está superando muito o homem, moça. Não, mas não... Você vai falar isso pra mim? Está superando muito, cara. Toda vez que eu preciso de currículo, os melhores, com mais tempo. Putz, se tiver de falar outra língua, então, aí é mulher. Entendeu? Mas o ponto das mulheres é que, assim, elas têm... E quando eu falo que é diferente, a mulher, ela tem um olhar diferente do homem. Total. Então, assim, eu acho que a analogia que eu faço, né, sobre isso é igual você jogar dama e você jogar xadrez. Você vai jogar dama, são as mesmas pedras, os mesmos movimentos, a ideia é a mesma, né, dos dois. Mas você tem ali as mesmas pedras, os mesmos movimentos, você não tem uma estratégia diferente, você não tem uma diversidade de movimentos, de pensamento que você já tem no xadrez. Quando você tem um monte de pedra diferente, que faz um movimento diferente, você pensa diferente, a estratégia é diferente. Então, eu acho que não tem graça quando você... Entende o que eu quero dizer? Por isso que eu acho necessário você ter na empresa homens, mulheres, cada um trazendo o seu valor com a sua experiência de vida, seu olhar ali distinto. As mulheres não vão fazer, em algumas situações, o que os homens fazem, os homens não vão fazer o que as mulheres fazem. Eu tenho um olhar dentro da empresa que não adianta, que quando você é mãe, você olha diferente para o mundo, olha. E eu tenho esse olhar lá dentro, que muito provavelmente, por mais que meu pai ou qualquer outro homem tenha ali uma certa, sei lá, um cuidado com o outro, não vai ser igual.
E eu acho que, assim, é uma gestão diferente e foi a gestão que fez eu alcançar os resultados que eu tive até agora. Você é a favor das cotas no mundo corporativo? Ai. Vamos lá. Por que existem as cotas? Porque você precisa dar espaço para as pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades para que elas estejam lá. Quando a gente vai, no meu ponto de vista, quando eu analiso a cota em si, eu acho que elas não deveriam existir. Mas elas não deveriam ser necessárias. Entende? Eu acho complicado você colocar. Você coloca um monte de gente ali, você foi contratado só porque você é assim, de determinada, né? Ou porque você é negro, ou porque você é LGBTQ, etc. Eu não gosto disso. Eu acho que as pessoas têm que ser contratadas porque são pessoas capacitadas, qualificadas, e é isso. Só que a gente não cria uma base que sustente você, lá no processo seletivo você poder escolher pelo currículo da pessoa e pelas habilidades da pessoa, entende? Então, eu lá na empresa não preciso colocar, né, estabelecer cota, porque eu tenho ali uma diversidade, foi natural, foi uma seleção natural, que vai muito de encontro com o que eu penso. E o Lázaro, minha cota é só para competente. Fim de papo. Trata bem das massas, que as minorias estão inclusas, e fim de papo. Eu só tenho uma cota. Seja competente. Não interessa a raça, o sexo, o peso, a religião, não interessa nada. Seja competente, tenha disponibilidade, troque a sua geração de valor por grana e respeite as pessoas e acabou. Entendeu? Vamos ser felizes e produzir. É esse um pouco do que eu penso, sabe? Bárbara, vamos lá. A gente está quase chegando. Davi, quanto tempo já? 1h10 já, tá vendo? O tempo voou, né, rapaz? Tem um bando de preguiçoso ali que se der 2 horas ninguém assiste, entendeu? Então, a gente está chegando ao fim do Padrinho Podcast. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Vocês viram que agora a mulherada tá aí com sangue nos olhos, ó, e não é feminista também não, tá vendo? E vou dizer um negócio para você. Que conselho você dá para essa mulherada aí, para a gente chegar no final do Padrinho? O que elas têm que fazer para ser CEO? Tem gente que não casa como se mulher CEO não, você sabe, né? Não. Então, o que você dá de referência seguinte? Mãe, esposa, toca a empresa da família num setor machista, né? Muito machista. Num setor tipicamente masculino, metalúrgica. Sim. Tipicamente masculino, e consegue equalizar as contas, né? Ainda faz terapia, né? Hipnose. Eu ainda vou fazer um curso de formação de constelação familiar. Aí, ó, ainda vai fazer o curso de formação em constelação familiar. Atuar como conselheira em empresas. Isso aí. Com esse viés. Então, conselho que você dá para essa mulherada que fala assim: ah, porque eu não tenho chance. Ah, porque o mercado é machista. Ah, porque é muito difícil. Todas as mulheres que passaram aqui, todas, eu só puxei a língua sobre isso. Elas acham o seguinte: não sou a favor de cota. Elas acham o seguinte: imagina, não tenha pena de mim, porque eu me viro, eu sou self-made woman. Né? Todas que passaram aqui, elas se fizeram por elas mesmas. E nunca reclamaram do preconceito, nunca reclamaram da dificuldade, elas foram lá e superaram a dificuldade. E você não foi diferente. Não. Eu nem cheguei a fazer certas perguntas que eu queria fazer, porque você já respondeu para a turma aqui. Entendeu? Eu queria fazer pergunta do tipo: tá bom, já sofreu preconceito? Muito. Tá bom. Você já foi discriminada? Bom, como é que é isso? Então, eu ia fazer essas perguntas. Tudo sim. Mas você foi evoluindo. Eu falei: porra, não tem problema com nada disso. Você, no momento nenhum, chegou e falou: sabe o que é? É que eu era muito... Sofri tanto preconceito, não sei o quê. Não, você passou por cima disso, né? Então, não, é assim, conta, recado para essa mulherada. Tem que ser resiliente, tem que se conhecer, tem que buscar ferramentas para que você tenha uma boa autoestima, para que você seja autoconfiante, você não dependa da aprovação do outro, para que você não dependa da ação do outro, sabe? Do reconhecimento ou coisa do tipo. Você crie um plano para sua vida. Eu tracei um plano para minha vida. E não tem nada nem ninguém que me tire do caminho. Simples assim. Isso aí. Ó. Busca
Eu tracei um plano pra minha vida e não tem nada nem ninguém que me tire do caminho. Nem Vou filho buscar me meus tira do sonhos. caminho. É isso aí. Nem filho me tira do caminho. Ele vai junto, mas não Ele tira. vai junto, é isso aí. Ele não tira. Então saiba o que você quer. Não dá pra você equilibrar. Não, pra mim, esse negócio de equilíbrio, né? Falar assim, mas eu preciso encontrar o equilíbrio. Não tem. O equilíbrio é você fazer o que precisa ser feito naquela hora. Aí você fica tranquilo, fala assim, eu tenho que fazer. Eu não passei Dia das Mães com meus filhos porque eu precisei viajar. Sofri? Não. Eu tava o dia antes, quando voltei, tava lá. Faz o que tem que fazer. Não dá pra gente ficar achando muito problema, porque já tem muito problema. Acho que você tem que buscar a solução. É isso Então, aí. seja uma pessoa, busque sabedoria, sabe? Conhecimento. Acho que essa é as duas coisas, resiliência, sabedoria, né? Tenha discernimento, entendimento das coisas para você tomar as decisões certas. Não ache que você vai o tempo inteiro conseguir equilibrar tudo e fazer, porque em casa eu tenho que fazer isso. Não, gente, eu não cuido da minha casa, não quero só cuidar da minha casa, não quero. Então, se eu não quero fazer, eu passo para alguém que queira, entendeu? Encontre meios de você facilitar o seu dia a dia e que não te tire do seu objetivo. Isso aí. É isso. Evite as distrações. É. Concordo. Minha amiga, muito obrigado. Galera, espero que vocês tenham gostado, né? Cada vez mais as mulheres vêm aqui mostrar por que vieram ao mundo. E eu falo, o mundo é feminino. A capacidade de fazer, de ser multitarefa. A capacidade que tem de interpretar pensamento e ter um tal do sexto sentido que parece uma bruxaria. Quando aliado tudo isso ao mundo dos negócios, quando aliado ao mundo dos negócios, tá bom, dá resultado. Então, galera, padrinhos, afiliados, né? Padrinho Podcast se encerrando com mais uma Mulher Power aqui na mesa. Super feliz, Bárbara. Obrigado por ter aceitado Foi o ótimo, convite. obrigada. Foi ótima a nossa conversa. Espero que você volte mais vezes para contar como é que ficou este ano 2025 da Husky. Beleza? Voltarei. Galera, obrigado. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de vir aqui seguir a gente. Se você quer conhecer business de verdade, de gente de verdade, não só de celebridade, vem pra cá pro Padrinho Podcast. By Lázaro do Carmo. Beijo.